Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável. E o que eu tô fazendo aqui hoje? Hoje eu vim comentar com vocês, falar um pouco sobre uma treta que tá rolando aí no mundo dos famosos, que é um ex-integrante daquele grupo RBD, os Rebeldes, né? Que é o Christian Chaves. Está envolvendo uma história aí, até envolvendo processo de transmissão intencional do HIV, e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho depois da vinheta. E antes de a gente começar a falar sobre isso, eu queria, como sempre, te convidar a curtir esse canal, clicar no sininho para ser alertado toda vez que entrar um conteúdo novo por aqui, deixar um comentário, mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e pode ser importante para outras pessoas que procuram pela mesma coisa. Então, voltando ao assunto, o que acontece? Esse cantor, né, ator que interpretava um rapaz lá no RBD, ele foi acusado por um rapaz que era garoto de programa de ter transmitido intencionalmente o HIV para ele. Qual que é a história? Os dois conheceram num aplicativo de relacionamento, né, esses aplicativos de paquera, e eles se encontraram e durante a transa, o Christian pediu para que ele abrisse mão da camisinha lá durante a transa, para ficar mais gostoso, aquela coisa toda. E ofereceu, inclusive, um equivalente a R$130 para que ele abrisse então mão da camisinha. E o cara aceitou essa proposta, tirou a camisinha e transou com o Christian sem o preservativo. O que acontece é que isso passou um tempo, até que um dia ele ouviu falar que o tal do Christian tinha HIV. Quem falou, inclusive, foi o ex-namorado, ex-marido do Christian. Contou para ele que ele vivia com HIV. Aí nessa hora o rapaz lá que trabalhava com sexo, né, foi lá fazer o teste, disse que era casado com uma mulher, foi fazer o teste e deu resultado reagente. Nesse momento ele ficou desesperado, falou que ficou muito assustado, aquela coisa toda, e foi então procurar a justiça para poder processar o Christian, alegando que ele tinha feito a transmissão intencional do HIV. Bem, e aí é que começam os problemas, né? Primeiro é que pesquisas demonstram que se tem uma coisa, informação, eu costumo dizer que informação é um privilégio, mas se tem uma coisa que a maioria absoluta das pessoas sabe, é que a camisinha protege contra o HIV e outras IST. Então ninguém pode dizer, ou pelo menos pouquíssimas pessoas podem dizer, que não sabiam que a camisinha ia proteger de uma infecção sexualmente transmissível em uma determinada transa, tá? É bom lembrar que essa informação é sim um privilégio em algumas populações, principalmente populações muito vulneráveis, né? Populações em regiões do Brasil muito complexas ou dentro da própria cidade, em áreas muito carentes de serviços básicos, de direitos básicos. Mas não parece que é isso que acontecia com o tal do rapaz, né? Quem está processando o Christian. O que acontece aqui? Hoje, os juízes eles não têm mais aceitado esse argumento de que houve uma transmissão intencional, a não ser que tenha provas suficientes para comprovar de que a pessoa ela forçou, ela coagiu a outra pessoa, ou ela manipulou a outra pessoa, isso através de mensagens de WhatsApp, por exemplo, através de imagens de câmera, através de inúmeras possibilidades de gerar prova. Num geral, quando o sexo é consentido, juízes no mundo inteiro estão entendendo que não tem sentido, né? Por que eu posso processar? E outra, é uma questão muito complexa, porque como é que um juiz, num processo desse, vai dizer que quem transmitiu para esse rapaz foi o Christian e ele não pegou antes do Christian? Porque ele pode ter, de fato, sido infectado nessa transa, mas ele pode ter se infectado em outras transas. Uma coisa que alguns estudos demonstram é que pessoas que têm um determinado comportamento, por exemplo, transar sem camisinha. Quando eu transei sem camisinha e me infectei com HIV, não foi a primeira vez que eu transei sem camisinha. Para a maioria das pessoas que se infectam no sexo, esses comportamentos são recorrentes, ou seja, uma pessoa que transa sem camisinha e se infectou, provavelmente ele se transou sem camisinha outras vezes. Raras as vezes onde é da primeira vez e da única vez que essa pessoa se infecta. Acontece, mas são casos muito raros. Para comprovar isso, ou você teria que ter alguma prova que comprovasse que o Christian coagiu o rapaz. E ele mesmo admite que isso não aconteceu.
E a gente tem que entender que a responsabilidade, no caso de uma trans, é compartilhada entre todas as pessoas que estão envolvidas naquilo ali, né? Se são 2 pessoas, é uma responsabilidade compartilhada por 2. Se são 15 pessoas, cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Não dá para jogar em cima apenas de uma pessoa o cuidado com a saúde do outro, isso não faz sentido, né? Outra coisa que é muito grave é que esse rapaz, ele está expondo, né, a sorologia do Christian. Isso é algo que no Brasil é punido, isso é absolutamente contra a lei no nosso país e pode sim dar cadeia para algumas pessoas. Eu não sei como que funciona isso lá no México, ainda mais o Christian agora está envolvido com uma live, vai ter um retorno, um tributo, uma coisa assim. Eu vou ser sincero, eu nunca assisti RBD, nenhum capítulo, nenhum episódio, sei nem como é que funciona. Mas eu sei do que se trata. Então eu sei que eles estão retornando para um tributo e que ele está agora cheio de coisas ali na cabeça. E aí aparecer esse tipo de informação, esse tipo de bafão pouco antes da estreia é algo que pode prejudicar ele muito seriamente. Ou não também, né? Vai entender. Às vezes podia ser uma jogada de marketing, né, do próprio Christian fazendo esse tipo de coisa, né? Eu não sei. Isso aí não é o meu papel ficar aqui especulando. O que eu sei é que esses processos judiciais, eles geram um desgaste muito grande, né? Um desgaste energético, um gasto de dinheiro, um desgaste emocional. Então é algo que a gente tem que pensar até que ponto que valeria a pena. Eu ouço muita gente aqui no Brasil que me contata pelas redes sociais e fala assim, porque ele transou comigo e não me falou nada. Gente, ninguém tem que falar nada, né? Eu não vou transar com uma pessoa, vou contar para ela que eu vivo com HIV, não mesmo. Não vou fazer isso, eu não tenho essa obrigação e eu sou inclusive protegido pela lei, eu não preciso fazer isso. Ainda mais eu que estou indetectável, nem transmito mais o HIV, e uma pessoa vem aqui e fala para mim que se infectou com o vírus e foi comigo, menos, né? Agora uma coisa que eu vou ser bem sincero, assim, que eu sempre indico para as pessoas, quando a pessoa me contata e fala, eu vivo com HIV, e aí eu transei com uma pessoa sem camisinha, eu sempre falo, cara, evita esse tipo de coisa, porque as pessoas ainda são muito ignorantes, e numa dessas ignorâncias aí, dessa falta de conhecimento, ela pode acabar fazendo isso que fizeram com o Christian, né? Então assim, porque foi você que me transmitiu, mas a pessoa vivia transando sem camisinha por aí. Mas aí como que você vai fazer para comprovar? Então eu falo, cara, se você vai transar casualmente com uma pessoa e você vive com HIV, mesmo que você esteja indetectável, se você puder se esforçar ao máximo para usar o preservativo, porque se a outra pessoa descobrir que você vive com HIV e vier falar para você, você fala, cara, a gente transou de camisinha. Mas você não devia ter me dado. Calma lá, não tem que te avisar nada. E corta, entende? Eu não tenho paciência para esse tipo de discussão. Até porque, vai se danar, tem que ir lá ficar dando explicação sobre a minha vida. Ninguém fica explicando sobre a vida da pessoa, fica contando tudo, agora eu tenho que contar só porque eu vivo com HIV. Não vem com essa, não. E é por isso que a gente tem que continuar lutando contra esse tipo de atitude, esse tipo de ação. Não estou dizendo que o Christian é um cara certo, não, tá? Eu nem sei o que está acontecendo. Eu não estou julgando aqui um ou outro. E eu nem estou aqui para julgar. Eu estou aqui para considerar todas as possibilidades e dizer que a transmissão intencional do HIV pode até acontecer, mas por uma pessoa que tem má intenção em fazer isso com a arma que tiver. Se ele tiver uma faca na mão, ele vai usar isso como uma arma. E essas pessoas, como eu já falei em outros vídeos, elas acreditam que o HIV delas pode ser uma arma, mas isso é uma minoria absoluta de todas as pessoas que vivem com HIV. Então não dá para a gente considerar agora que vamos criminalizar a transmissão intencional do HIV, ainda mais considerando que essa intencional é absolutamente subjetivo. Então é isso, queria convidar todos vocês a se demonstrarem contra esse tipo de atitude, tá? Ainda mais ir para a imprensa, expor a sorologia do outro, que além disso ser extremamente antiético, né, e gerar um desgaste que eu já falei desnecessário, ainda é contra a lei no nosso país. Tá bom? É isso aí, não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de compartilhar se você considera esse conteúdo relevante. Um beijo grande para vocês, a gente se fala e até mais. Tchau, tchau.